Que bom estarmos juntos nessa manhã de segunda-feira, direto de Campina Grande. Hoje, dia 7 de julho, estamos também celebrando nesse dia o Dia do Voluntário Social. São aquelas pessoas que espontaneamente, voluntariamente, se colocam à disposição de ajudar e de realizar um trabalho de assistência filantrópica num ato de generosidade, de amor ao próximo. Jesus mesmo disse que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Queremos parabenizar a todos que estão nesse dia celebrando um trabalho belíssimo, que poucas são as pessoas que se colocam à disposição, na área de ajuda, de socorrer aqueles que precisam de auxílio. Dentro de instantes estaremos trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus e você ainda ouvirá uma belíssima música interpretada pela cantora Denise. Portanto, continue com seu coração aberto, que sem sombra de dúvidas Deus vai falar profundamente ao seu coração. Quero deixá-los com a cantora Denise. Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vai, eu sei que o tempo vai e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria sim em prazer, mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, concedes tantos bens. Toma-te e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero me refazer. Pai, o que é melhor tu dás, mesmo assim, tão ansioso eu sei que estou. Vai, toda essa vida vai pedir, pedir e nada dei a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honras e valor. E ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, concedes tantos bens. Toma-te e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero me refazer. Pai,
nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 4. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Amós, capítulo 4. E o estudo de hoje é dentro desta série que estamos trazendo aqui já há algumas semanas. Eu acredito vai falar profundamente já falou ao meu coração e ao vosso também. Capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Amós 4, versículos de 1 a 3. Leamos. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para o Hermon, disse o Senhor. Amém? Meus irmãos, esse estudo de hoje, o capítulo 4, ele tem muitas ilustrações alegóricas. Aqui vocês devem ter prestado atenção que fala de vacas de Bazã, e é como se Deus estivesse falando às vacas. Ele diz aqui: ouvi esta palavra, vacas de Bazã. Será que Deus estava se dirigindo à vaca, o gado? Nós vamos entender o que é que Deus estava querendo dizer com isso, né? Então ele está falando aqui sobre, é uma linguagem figurativa. Ele fala também que vai levá-los a serem fisgados por anzóis, como peixe é pescado na praia. E aí ele fala por último que eles vão entrar por uma brecha e vão ser encurralados até o Hermon. Então nós vamos entender que nesse capítulo, o título do estudo de hoje, desta série Chamados à Verdade, tem como subtítulo: o pecado da opulência e da opressão. Eu creio, meus irmãos, que o título em si já traduz aquilo que nós vamos falar nesta noite. E eu acredito que todos nós vamos sair daqui esclarecidos a esse respeito. Essa expressão opulência e expressão resultou nestes 3 primeiros versículos do livro de Amós. Amós, meus irmãos, foi aquele profeta levantado por Deus para exortar o povo, para admoestar o povo, para mostrar o pecado de toda a casa de Israel. E aqui tratava-se de um povo que era riquíssimo, era um povo que tinha muitos bens materiais. Mas este povo, meus irmãos, tinha ajuntado riquezas às custas dos pobres, às custas da miserabilidade daqueles menos favorecidos ou dos desfavorecidos. Então essa riqueza que eles tinham adquirido era fruto do que eles haviam explorado, sugado o sangue do pobre. E é por isso que nós vamos ver nesse capítulo, nesses 3 primeiros versículos, que aquele povo, ou aqueles príncipes de Israel, eles tinham tido um enriquecimento para manter a sua ostentação vaidosa, às custas da pobreza, às custas dos pobres, dos sofridos. Eu vou citar aqui, esse estudo de hoje tem muita coisa a ver com a situação pela qual nós estamos passando no país. Todos nós estamos chocados, estamos impactados com o escândalo que já abriram a CPI agora recentemente, para desvendar a fraude, o rombo de muitos milhões tirado do salário dos aposentados, dos idosos. Isso é crime.
E quando eu estava preparando esse estudo, me veio logo à memória isso aqui, meus irmãos. Era assim que o povo, os príncipes naqueles dias estavam se comportando com relação aos pobres. Então, escândalos como este que nós estamos vendo agora aqui no nosso país. Agora, meus irmãos, embora o Senhor houvesse advertido nos capítulos anteriores, que nós lemos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e agora no capítulo 4, o povo mesmo assim tinha dado ouvido de mercador. Sabe o que é dar ouvido de mercador? Entra no orifício e sai no outro. Eles não estavam sensíveis ao que eles estavam praticando de errado. Aí, analisando direitinho, por isso que eu disse, volto aqui a aplicar a nossa situação, porque não adianta a gente conhecer a história e também não tentarmos descobrir ou situar o que nós estamos vivendo recentemente. O que estava vendo com Israel naqueles dias era o que a gente vem convivendo já há algumas décadas aqui no Brasil. Quem não lembra daquele escândalo dos 10 anões? Estão lembrados? Quem não lembra do escândalo do Petrolão? Estão lembrados? Quem não lembra o escândalo da Lava Jato? Quem não lembra o escândalo dos Correios? Quem não lembra do mensalão, da fraude na última eleição, que já está inclusive abertamente ao público? Quem não lembra do que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2022, o suposto, entre aspas, golpe, que tem como fundamento somente, fundamentado apenas em narrativas. Então veja que eu acabei de citar uma sequência de escândalos, e o último agora que nós estamos vivendo do escândalo da fraude, do roubo sem autorização dos aposentados, que o Brasil é como se estivesse recebendo algo convivendo com algo que já se tornou cauterizada, a mente. Nós estamos, parece que, acostumados com os escândalos. Era assim que estava acontecendo naqueles dias do profeta Amós. O cenário não era diferente, era o mesmo. Dá para você entender porque que Amós foi levantado por Deus naqueles dias e falar dentro daquela situação, como se estivesse dirigindo a vacas de Bazã. Nós vamos ver o que eram vacas de Bazã. Então, em resumo, meus irmãos, não há diferença nenhuma. Se você analisar direitinho, apenas muda os figurantes, mudam-se apenas os personagens, mas o enredo é o mesmo. O enredo é o mesmo, não há nenhuma alteração. Então, o título do estudo de hoje fala sobre o pecado da opulência e da opressão. E eu queria ler para vocês, no primeiro versículo aqui, que eu já li para vocês, na linguagem de hoje, para a gente entender o que é que Amós estava dizendo. Ele disse assim, na tradução da linguagem de hoje: escutem-me, suas vacas gordas de Bazã, vós que esmagais os fracos e indigentes que vivem em Samaria, vocês mulheres que estimulam seus maridos a roubar os pobres e oprimirem os necessitados, vocês que nunca têm bebido o suficiente, nunca se saciaram de explorar e sugar o sangue dos desfavorecidos para ostentar vossas riquezas e vaidades. Vacas de Bazã ficava na Jordânia, isto é, era uma região da Cisjordânia, desculpem, e ficava também, era um lugar que tinha muitas pastagens, e o melhor gado estava lá, naquela região. As vacas, elas eram fortes, eram gordas, e os touros também, por isso que chama-se vacas de Bazã. E Deus está usando uma linguagem figurativa, comparando os príncipes que estavam explorando os pobres e estavam engordando, ficando fortes às custas da miserabilidade dos pobres. E aí ele diz assim, no versículo 1: ouvi esta palavra,
Em outras palavras, não façam ouvido de mercador. Vocês entendem o que eu estou falando, o que eu estou denunciando a vocês. Aliás, ele diz isso nos versículos do capítulo 3 que nós estudamos, versículo 1, versículo 9, capítulo 5, versículos 1 e 11. Ele fala exatamente isso. Em todas as falas que Deus estava falando, ele estava dizendo: assim diz o Senhor. É como está lá no livro do Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não há diferença, porque o pecado da opulência, o pecado da opressão estava na veia, estava no coração do povo. E meus irmãos, então Deus usa Amós para dizer: aquelas mulheres dos príncipes que pediam aos seus maridos: trazei-me vinho para que bebamos, embora fosse fruto daquilo que eles estavam oprimindo os pobres e esmagando os necessitados, enquanto nós nos embriagaremos. Vocês imaginaram? E não é isso que a gente vê nesse país? Quantos representantes do povo estão lá no Distrito Federal comendo o que tem do bom e do melhor? Muitos desses indivíduos que roubaram os pobres aposentados estão, muitos deles, guardando dinheiro em paraísos fiscais. Isso nós temos visto, infelizmente. Então eles oprimiam o pobre e esmagavam os necessitados, conquanto se embriagavam às custas dos pobres. Por isso que ele está dizendo aqui: ouvi estas palavras, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres e esmagai os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Vocês estão entendendo? Está claro. Então, a princípio, quando a gente lê isso, a gente não sabe o sentido pelo qual o Senhor usou esta palavra, tratando daqueles príncipes e das mulheres destes como vacas de Bazã. Estavam fortes, robustos, barriga cheia, tudo muito bem, às custas da miserabilidade dos necessitados. Eu estava me lembrando que, pelo menos, isso temos ouvido isso na imprensa televisada, na imprensa, na mídia, que muitos daqueles ministros e juízes, as esposas estão lá com seus escritórios advogando causas que o Supremo Tribunal de Justiça encaminha para que aquilo que for advogado, o que for colocado nos seus cartórios, vá para os seus bolsos. Então é uma corrupção, meus irmãos, que não é diferente como havia naqueles dias lá em Israel. O pecado levou o homem a ele viver de tal maneira que ele vai viver em luxúria às custas do pobre ou do necessitado. Então, nesse versículo primeiro, as mulheres dos príncipes são comparadas àquelas vacas de Bazã, que estava na Transjordânia, né? Que eu já falei para vocês. E aqueles homens eram célebres, muitos deles eram príncipes, e as esposas estavam ali também explorando juntamente com eles aquilo que eles deveriam, pelo contrário, defender o pobre. Esse estouro de Bazã era símbolo de força violenta. Eles não tinham dó, não tinham pena, não tinham sensibilidade de ver o sofrimento do povo, conquanto que eles estivessem bem. E essas mulheres, meus irmãos, estavam lá em Samaria. O Senhor usa esta comparação sarcástica exatamente para mostrar o quanto eles estavam errados, o quanto eles estavam pecando, o quanto eles estavam realmente usurpando do pobre. Interessante que lá naquela região, de acordo com Deuteronômio 32:14, havia muito gado, muita vaca, muitos touros de Bazã, e as vacas produziam muito leite. As vacas produziam leite, as ovelhas eram gordas, os cordeiros e os carneiros serviam para fazer churrascos,
eles se locupetravam diante daquilo que eles recebiam, embora que fosse fruto de exploração. Eles não estavam nem aí. E estas vacas de Bazã, portanto, era comparada à luxúria deles, gordas, tudo forte, mas tudo na base da exploração. Lá em Deuteronômio, que eu já citei para vocês, 32, versículo 14, diz lá que eles faziam coalhadas das vacas e leite de ovelhas, dos carneiros, dos cordeiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com o mais escolhido trigo, o melhor da terra, a melhor semente. E ele diz aqui: eles beberam o sangue das uvas, o mosto. Essa, portanto, era uma região farta, havia muita fartura, e os habitantes de Bazã, como está lá em Ezequiel capítulo 39, versículo 18, quando o Senhor trouxesse juízo sobre aquele povo, aqueles príncipes, então eles estariam sofrendo o inverso. Eles que eram vacas gordas, touros de Bazã, iriam se sentir, portanto, debaixo do juízo, do jugo do Senhor. Então, este versículo 3 mostra, capítulo 1, 2 e 3, mostra exatamente esse quadro, esse pecado que o povo estava realmente vivenciando naqueles dias. Ele diz: comereis a carne dos poderosos, e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e das novilhas, todas engordadas em Bazã. A gente vê, por exemplo, meus irmãos, que aqueles que são políticos, eles procuram explorar de tal maneira que enquanto eles estão no poder, eles estão enchendo o bolso de dinheiro. Por exemplo, aqui no país nós não vemos nós não temos segurança, nós não temos educação, no sentido de ter um preparo para os nossos filhos terem estudo e um futuro promissor. Nós não temos aqui neste país saúde. Tem hospitais nesse país aqui, pelo menos estou falando do Brasil, que não tem uma gaze para fazer um curativo. Vocês sabem disso. Então, segurança, habitação, saúde. E onde é que está esse dinheiro que os impostos estão lá em cima e o cidadão comum não tem o mínimo que poderia ser oferecido pelo governo? Então, observem que era assim que estavam vivendo os príncipes lá em Samaria. Na linguagem de hoje, esse versículo 1 traduz isso que vocês acabaram de ouvir. No versículo 2 diz assim: o Senhor Deus jurou pela sua santidade que vai chegar dias em que Ele colocará ganchos em suas narinas e as levará para longe da sua terra. O cativeiro, no caso, o cativeiro assírio, como se leva o gado presos para a Síria, e com anzóis e os vossos restantes com fisga de peixes. Então ele usa aqui duas linguagens: argolas no pescoço e anzóis. Quando a Síria ganhava uma guerra e conquistava um povo, os presos que eram trazidos e eram levados como escravos, eles colocavam uma corda amarrada com a coleira no pescoço, levando-os até o país que eles haviam vencido. Eles colocavam também anzóis nas narinas, aqui nas narinas. E o anzol, ele tem, vocês conhecem o anzol, ele tem uma dobrazinha que tem a parte para quando fisgar o peixe, puxar. Exatamente, ele não tirar, não sair, não se ver livre. Então era assim que Deus estava dizendo: vocês vão ser fisgados como anzóis
e carregados como cordas amarrados em coleira em vosso pescoço. Quer dizer, eles não iam ficar impunes. E aí isso me dá uma esperança muito grande de ver que essa casta que está aí hoje fazendo o que estão fazendo aqui no nosso país e em outros lugares, não vão ficar impunes, irmãos. Um dia eles vão estar diante do tribunal divino. Um dia eles vão prestar contas. A quem muito lhe é dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. É isso que nos diz a palavra de Deus. Então essa metáfora, essa linguagem figurativa tem muito a ver com o juízo de Deus. O juízo de Deus. As argolas amarradas com cordas nas narinas e fisgados como anzol. Vocês conhecem um ditado que diz assim: quando a pessoa não vem por amor, vem pela dor. Não é verdade? Quando não vem por amor, vem pela dor. Então eles tiveram muitas chances, muitas oportunidades de ouvir a palavra, de se arrependerem e de realmente se sentirem contritos e quebrantados e se converterem e saírem daquela vida que eles estavam vivendo de muita exploração. Mas eles deram ouvido de mercador. Então diz: agora vocês vão pagar, vocês vão ser levados para a Síria, presos, vão ser carregados, conduzidos, puxados por cordas nas argolas e também como peixe fisgados pelas vossas narinas. Isso aconteceu, irmão, naqueles dias. No versículo 2: jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes como fisga de pesca. Ninguém pense que Deus não está vendo. Ninguém se iluda, ninguém se engane que Deus não está enxergando. Ninguém pense que Deus não está nem aí. Ele está realmente deixando que esses indivíduos vivam de tal maneira que um dia, quando eles forem prestar contas, eles não terão sequer de que desculpar-se do erro cometido. É bom, meus irmãos, a gente lembrar que essa linguagem irônica, comparativa que Deus faz, é para mostrar que ninguém, mas ninguém mesmo, faz nada oculto ou escondido de Deus. Aquilo que os homens fazem às ocultas ou escondido, diz a palavra de Deus, vos será declarado em pleno dia. Nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não seja descoberto. Então vai um dia, tudo vai estar às claras e ninguém vai ter desculpas diante de Deus. Certo. Então é bom que nós, diante desse estudo, não fiquemos achando que o Brasil está aí nessa situação, nosso país, os nossos representantes, nossos políticos estão realmente fazendo muita coisa errada, como se coisa que um dia eles não fossem prestar contas. Vão sim. Amanhã estaremos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Eu desejo a você e a toda a sua família um início de semana abençoado, debaixo das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Ele abra caminhos e abra as portas, derramando luz nas decisões que vocês venham a tomar nesse dia. E até amanhã, se Deus quiser.